O Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos é uma entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do leonismo do Brasil, e que realiza mensalmente um ciclo de estudos. Esse ciclo de estudos, o 131º, promovido pelo Instituto, tem como tema central os estilos de liderança e seus reflexos nos clubes de Lions. É importante que a gente possa observar que existem vários estilos de liderança e nós convidamos 4 companheiros nossos que estarão expondo sobre o tema central. Inicialmente, queremos agradecer a nossa companheira Eliane Tomé, que fará a invocação a Deus. Agradecer também a José Paulo Tomé, governador do distrito, que faz a saudação, apoiando sempre a realização das ações. E depois teremos o prazer de poder ouvir 4 companheiras que integram o nosso movimento em diversos clubes, em diversos estados. Inicialmente, teremos a exposição da nossa companheira Célia de Oliveira Miranda. Ela é do Lions Clube Ilhéus Pontal, no distrito LA2. Ela é a atual governadora do distrito. E todos são integrantes do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, como professores, como integrantes da equipe de ação do nosso Instituto de Liderança. Teremos, na sequência, a participação da companheira Zaira Amaral Alves de Abreu, que ela é do Lions Clube São Paulo, Nações de Cultura de Paz, no distrito LC2. Na sequência, a companheira Leia Maria Burnier Janine Costa, Lions Clube Juiz de Fora, Novo Horizonte, distrito LC12, Minas Gerais. E, encerrando as exposições, a companheira Isidora Fluminger, que é do Lions Clube Rio de Janeiro, Mater Clube do Brasil, distrito LC1. Então, são esses os nossos colaboradores, estarão abrilhantando esse nosso ciclo de estudos e queremos desejar realmente um bom momento para todos que participam desse encontro. Voltaremos ao final para o encerramento, mas desejamos que todos os palestrantes tragam realmente contribuições positivas ao tema central. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonista que trabalha, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, ao nosso trabalho. Sim, seja. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 131º ciclo de estudos promovido pelo Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, de Lions Internacional. O importante tema central desta feita será os estilos de liderança e seus reflexos nos clubes de Lions. Nossos palestrantes, como de costume, apresentarão grandes conteúdos relativos ao tema, os quais contribuirão de sobremaneira no enriquecimento leonístico para cada participante. Tenham, portanto, um ótimo proveito. Até mais. Olá, eu sou a professora Célia Miranda, sou professora desde 2022, compondo o quadro de professores orientadores, monitores do Instituto de Desenvolvimento da Liderança e atuo como professora orientadora na pós-graduação em Desenvolvimento da Liderança. E hoje vamos falar sobre a liderança servidora. Nós já sabemos que liderar é a capacidade de influenciar pessoas para se chegar a um resultado. Mas, entre as lideranças, hoje escolhemos falar
sobre a liderança servidora entre os vários tipos que nós temos para explorar em estudos, em nossos trabalhos acadêmicos, no nosso dia a dia, no desenvolvimento das nossas atividades. Mas o que é mesmo essa liderança servidora? É aquela que prioriza, está sempre, na verdade, priorizando as necessidades da equipe liderada, como um grande facilitador. Sim, o líder servidor, ele se coloca como um grande facilitador ou como o mentor daquela equipe para alcançar resultados esperados. Esse líder servidor, ele não tem o foco na sua pessoa. Ele tem o foco em cada liderado. Ele se coloca como um verdadeiro suporte. Porque como suporte, ele vai estar agindo com empatia, ele vai estar visando o desenvolvimento de cada liderado e focando nesse liderado, não há dúvida de que ele vai ter a possibilidade de atingir o máximo da potencialidade de cada membro dessa equipe. Mas o que é que importa mesmo na liderança servidora? O líder que a exerce, ele tem uma preocupação. Eu diria que ele tem uma grande preocupação com o bem-estar desses liderados, porque compreende que esse bem-estar promoverá também o crescimento dessa equipe. É um trabalho focado no crescimento, no desenvolvimento da organização, mas sem perder de vista que essas conquistas, elas se darão sempre com uma equipe cujo bem-estar seja notório, seja visível e que conforte também todo o trabalho desse líder. Bem, mas ele tem uma outra preocupação como líder servidor. Ele procura, no momento em que tira o foco de si mesmo, ele procura exercer essa liderança com autoridade e não com a força do poder. Ou seja, ele não impõe o poder, mas ele busca com o seu exemplo conquistar essa equipe. E no momento em que essa equipe é conquistada e que o respeito mútuo ali está acontecendo, esse exemplo de integridade, esse uso sincero da ética para os liderados, torna-se um ponto forte, um ponto positivo para esse líder, porque ele vai também exercendo nessa autoridade e não no autoritarismo, aquele ponto fundamental que deverá estar presente na ação de qualquer liderança, em qualquer tipo, mas ela é ponto fundamental na liderança servidora, que é a escuta ativa. A escuta ativa ela é necessária, a escuta ativa é fundamental no momento atual, principalmente essa liderança servidora, seja dentro de um Lions Club, seja em qualquer organização, ela tem se tornado cada vez mais fundamental, exatamente porque ela, além de focar no bem-estar da equipe, também exerce a escuta ativa. Pode-se ainda afirmar que a liderança servidora, nessa liderança, o líder acredita que, auxiliando seus liderados a evoluírem, a organização alcançará melhores resultados, porque estarão atuando de forma mais sustentável, estarão atuando de forma satisfatória e o liderado, tendo esse envolvimento maior com esse líder, esse liderado
encontrando nele aquela oportunidade do ouvir e do ser escutado, ora, não há como negar que a consequência será uma consequência positiva, porque a organização irá crescer, a organização irá se desenvolver, o ambiente será animador, o ambiente será inovador e o ambiente será aquele em que todo líder deseja conquistar. O ambiente onde tudo transcorre com equilíbrio, com respeito, com ética, mas também com aquela necessária preocupação nesse bem-estar de todos que vai representar ao final o bem-estar da organização. Sejamos então os líderes nos esforçando para não esquecer o quanto é importante a escuta ativa e entender a necessidade da equipe para que ela possa evoluir. A equipe evoluindo, evoluiremos todos nós juntos. Olá, meu nome é Zaira Amaral Alves de Abreu. Sou vice-presidente do Lions Clube São Paulo Nações de Cultura de Paz, do distrito LC2. E hoje eu vou falar sobre os estilos de liderança e os seus reflexos no Lions Clube, no 131º ciclo de estudos. Então nós temos vários estilos de liderança. E nós vamos discorrer sobre esse assunto agora. Liderar no Lions não é apenas coordenar ações, é inspirar pessoas a servir. O Lions é baseado em serviço voluntário. Aqui, liderança não é autoridade, é influência com propósito. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente refletir. Que tipo de líder eu tenho sido dentro do meu clube? Outra pergunta, o que é liderança no contexto de Lions? Vamos falar sobre isso. Liderança é a capacidade de engajar, motivar e servir. No Lions não há imposição, há adesão voluntária. O líder eficaz gera pertencimento, entusiasmo e continuidade de projetos. Existem 5 principais estilos de liderança. A liderança autocrática, que tem como características a parte centralizadora e tem decisões mais rápidas. No Lions, ela é útil em crises ou eventos urgentes. Então, quando tem que tomar uma decisão muito rápida, alguma coisa, é bom que se tenha essa liderança autocrática. Mas pode desmotivar os voluntários. E o reflexo disso é que os membros se sentem pouco ouvidos nessa liderança autocrática. Liderança democrática é mais participativa e tem como características ouvir o grupo e que as decisões são tomadas em conjunto. No Lions, ela fortalece o espírito leonístico e aumenta o engajamento, né? Porque é democrático, você pergunta para todo mundo o que cada um pensa. E o reflexo é que faz com que os clubes fiquem mais unidos e mais ativos. Temos também a liderança liberal. E a característica da liderança liberal é que ela tem uma autonomia, né? E tem pouca intervenção. Mas funciona com equipes experientes. Não adianta falar, tá, é liberal, cada um faz o que acha bom, mas tem que saber fazer, né? Porque senão gera uma desorganização, né? E o reflexo disso nos clubes de Lions é que os projetos podem perder a direção. Então, muito liberal fica, cada um faz de um jeito e às vezes não coincide, né? O jeito de cada associado fazer. Temos também a liderança transformacional, que são as características dessa liderança, é que ela inspira e motiva, e tem foco num propósito, né? Então ela vai transformar alguma coisa, então ela tem, bom, então agora nós vamos nos juntar para fazer tal coisa. Então,
e é ideal para projetos sociais, então é uma coisa mais pontual, né? E cria um impacto duradouro, porque ela transformou alguma coisa. E no reflexo no clube, ele tem um crescimento do clube e aparecem nessas transformações novos líderes, porque sempre tem um que tem alguma ideia mais interessante, tá, que ele acaba liderando. Então surgem novos líderes. E tem a liderança servidora, que é a mais alinhada no Lions. Na liderança servidora, né, a pessoa, o líder, lidera servindo, lógico, e coloca as pessoas em primeiro lugar. No Lions, essa é a essência do movimento, né? Essa liderança servidora é a essência do Lions Club. Ela fortalece valores como empatia e solidariedade. E tem uma cultura forte, uma harmonia e legado. Enfim, a gente tem uma comparação rápida, né? Vou fazer entre todas os tipos de liderança. A autocrática tem uma eficiência, mas não tem engajamento. A democrática é um equilíbrio ideal, né? A democracia, todo mundo dá palpite, todo mundo fala, enfim. A liberal tem a liberdade com risco. Você libera, mas pode não dar certo. A transformacional é de inspiração de alguém, ou quero mudar tal coisa, quero fazer tal projeto. Então é de inspiração. E a servidora, que é a essência do Lions. E a gente tem que o melhor líder é aquele que sabe adaptar o estilo. Então, a hora você precisa lançar mão de um tipo de liderança, a hora de outro. Às vezes, por exemplo, na liderança autocrática, ela não é uma coisa muito palatável, né? Mas em determinadas situações você precisa bater o pé e falar, é assim e fim, né? E os reflexos diretos no Lions Club, dessas lideranças, é que o estilo de liderança impacta diretamente na retenção dos sócios, na qualidade dos projetos sociais, no clima do clube, se fica mais tranquilo, se é mais democrático, na formação de novos líderes. Então, se a gente tem aquela transformacional, se você consegue sempre ter algum motivo que você vai mudar, você vai criando vários líderes, né? E a imagem do Lions na comunidade. Os clubes fortes têm líderes que escutam, incluem, inspiram e servem. Então, assim, encerrando, um líder leonístico não é aquele que manda, é aquele que desperta nos outros o desejo de servir. E eu vou te passar para vocês um convite para a gente refletir. Qual o estilo de liderança que eu pratico hoje? E qual o estilo de liderança que o meu clube precisa de mim agora? Isso é para pensar. Obrigada. Deu? Maravilhoso. Olá, sou PDG Leia Burnet, do Distrito LC12, e hoje vou falar para vocês sobre a liderança transformacional. O título hoje da palestra é Liderança da entrega de tarefas à transformação de pessoas. Quero começar com uma pergunta. Vocês estão gerenciando tarefas ou inspirando pessoas? Pense nisso. Muitas vezes nós confundimos liderança com gestão. Gerir é garantir que o processo funcione. Liderar, especialmente a liderança transformacional, é garantir que as pessoas evoluam. O líder transacional diz: faça isso que eu te dou um bônus.
O líder transformador, ele diz: veja o impacto que o seu trabalho tem no mundo e vamos crescer juntos neste processo. Hoje, eu convido você a sair do automático e entenderem como transformar o ambiente ao seu redor com 3 passos. Então, o primeiro passo é o pilar. O primeiro passo do pilar é a influência. Não existe liderança sem coerência. Se você prega inovação, mas tem medo do erro, a sua equipe nunca vai criar nada novo. Se você pede compromisso, mas é o primeiro a se ausentar nos momentos de crise, sua voz perde o valor. Liderança transformacional é ser espelho, é agir com ética e dedicação que você espera dos outros. Antes de cobrar a sua equipe amanhã, olhe no espelho e pergunte: eu seguiria alguém que age exatamente como eu? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. O outro passo é a consideração individual. No mundo dos dados, esquecemos que números não sentem cansaço, mas as pessoas sentem cansaço. Números não têm sonhos, mas os seus colaboradores têm sonhos. O líder transformador não trata todos da mesma forma. Ele trata cada um de acordo com a sua necessidade e potencial. Entender que o que motiva o João não é o mesmo que motiva a Maria. É parar 5 minutos para ouvir, de verdade, o que a sua equipe tem a dizer. Quando as pessoas se sentem vistas, elas entregam o extraordinário por propósito, não por obrigação. Por fim, o líder transformador, ele provoca, ele não dá todas as respostas, ele faz as perguntas certas. Ele estimula a equipe a questionar que se sempre foi assim, por que sempre foi assim? E leva todos a pensar. Não tenha medo de ser questionado. Crie um ambiente onde o erro é visto como um degrau para o aprendizado. Quando você dá autonomia e segurança psicológica para o seu time pensar, você deixa de ser o gargalo. Deixa de ser o gargalo das decisões. E aí se torna o motor da inovação. Ora, para encerrar, deixo um desafio. A liderança não é um cargo no seu cartão de visitas. É a marca que você deixa na vida de quem trabalha com você. Amanhã, ao chegar no seu trabalho, no seu ambiente, não pergunte apenas o relatório ou a meta do seu colaborador. Pergunte: como eu posso ajudar você a ser um profissional melhor hoje? A verdadeira transformação, ela começa quando você entende que o seu sucesso não é o que você conquista, mas quantas pessoas você ajuda a vencer, a ser um líder melhor do que você. Muito obrigada. Eu sou professor de liderança do Instituto de Desenvolvimento da Liderança do DLC1 e fui incumbido pelo nosso coordenador em fazer uma apresentação sobre estilos de liderança. A liderança não é um exercício único, é uma estratégia de comportamento. Vou ilustrar isso com as cartas do jogo de baralho. No grande jogo da convivência humana, o destino não depende apenas das cartas que recebemos,
mas de como escolhemos jogá-las. Se olharmos para as 4 naipes do baralho, encontraremos ali as 4 grandes forças que movem o mundo. Primeiro, o ouro. É o brilho dourado do pragmatismo. Ouro representa a liderança pelos negócios, pela eficiência, pelo valor material das coisas. É a mente que enxerga o recurso de onde outros veem apenas o caos. No dia a dia, vemos esse líder, naquele líder que, em meio de uma crise financeira, consegue reorganizar cada centavo e superar a falência. Ele lidera pela segurança da viabilidade. Ele é o porto seguro que garante que a estrutura não desabe. Depois, encontramos o paus, o naipe de paus. O naipe da madeira, da ferramenta, do trabalho bruto. Aqui a liderança é o próprio exemplo. Não há discurso que supere a força de quem coloca a mão na massa. É o mestre de obras que some do andaime, ou o cirurgião experiente que é o primeiro a chegar e o último a sair da sala de operação. As pessoas o seguem porque veem nele o reflexo do próprio esforço. É autoridade batizada pelo próprio suor. Mas o jogo exige sentimento. Aí surge copas. É a liderança pelo amor, pelo acolhimento, pelo sentido de pertencimento. Copas entende que o capital mais valioso de qualquer organização é o coração humano. No cotidiano, é aquele líder que percebe o silêncio de um colaborador e, antes de cobrar metas, oferece o café e uma escuta atenta. Ele sabe que uma equipe unida pelo afeto e pelo propósito é invencível. Ele lidera curando e amando. Por fim, ergue-se a espada, o símbolo do corte, da decisão e da força. Espada é a liderança que impõe a ordem e disciplina quando o caos ameaça o grupo. É o gume que separa o certo do errado, o essencial do urgente, é o que precisa ser feito de qualquer maneira. No dia a dia, é o líder que toma decisão impopular em um momento de perigo ou que mantém o rigor da regra para proteger o coletivo, mesmo causando algumas dores. É a liderança que não teme o peso da responsabilidade nem a solidão do comando. No jogo da vida, as 4 forças estão sempre aparecendo para todos nós. E o líder que sabe jogar tem o segredo da maestria, pois cada naipe tem seu momento certo na sequência do jogo. O líder capaz é consciente de seus poderes. Já o líder medíocre não sabe disso e joga com uma carta só. O líder extraordinário entende que a vida é um jogo dinâmico. Há momentos em que a missão precisa do carinho de copas e momentos que exigem a decisão da espada. Há momentos de mostrar sacrifício através do próprio exemplo, com paus, e momentos de distribuir os benefícios com ouro. Liderar, afinal, é saber o que o baralho está em nossas mãos,
mas a sabedoria está em saber qual carta a mesa está pedindo agora. Isso faz toda a diferença na sua capacidade de realização. Obrigado pela oportunidade de todos nós fazermos parte do Lions Club. Aqui é uma escola de líderes que fazem o bem sem precisar saber a quem. Estamos encerrando o nosso 131º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Foi um prazer contar com a participação de 4 experientes companheiros integrantes, inclusive do corpo docente, do corpo de orientadores de aprendizagem do Instituto de Liderança, e que tem trabalhado com o curso de desenvolvimento da liderança. E, naturalmente, nada melhor do que eles que estão integrados e convivendo com participantes de todo o Brasil e até de fora do Brasil sobre modelos de liderança. É importante que nós possamos frisar que existem outros modelos de liderança. Nós temos a cultura, a literatura traz realmente contribuições, algumas mais fortes de cultura de liderança, mas temos sempre a importância de ter líderes, e os líderes têm que ser inseridos no cenário dos clubes com destaque, tanto do clube de jovens, que são os Léos e os Castores, quanto os clubes de Lions, que são integrados por adultos, mas todos têm sempre um líder. E a renovação acontece no âmbito do clube, no âmbito do distrito, no âmbito do internacional, no âmbito do distrito múltiplo, no âmbito internacional a cada ano. Então nós temos realmente o prazer de ter renovações e novos estilos. Mas é importante, ao nós encerrarmos esse nosso evento, lembrar que não adianta só a liderança, você tem que ter uma boa gestão também. Um líder consegue fazer muita coisa se tiver o clube bem gerenciado, com boa administração. Não há milagres, você não pode fazer um desenvolvimento de liderança se você não tiver o clube devidamente estruturado, o distrito múltiplo e até lá internacional, que é um exemplo de estruturação com atuação em mais de 200 países. Então nós queremos agradecer aos palestrantes, agradecer ao nosso governador José Paulo Tomé e Eliane Tomé, que participaram conosco também nesse evento, e desejar realmente que possamos ter bons frutos decorrentes desse nosso encontro. Eu sou o companheiro João Roberto Moreira Alves, estou na coordenação do Instituto Melvin Jones e do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, e integro o Lions Club Rio de Janeiro, Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. Então, esperamos nos ver em próximos eventos do Instituto Melvin Jones.